Seja bem-vindo a mais um Papo com Elas. Papo com Elas de número 14. Isso mesmo. Papo com Elas é uma live de mentoria, testemunho e informações para inspirar a sua vida. Eu sou Mônica Septímio, artista visual e escritora. E eu convido você a ficar aqui conosco, ligadinho, porque hoje vai ser maravilhoso. Como sempre foi, hoje nós temos duas convidadas, isso mesmo. E para já começarmos aqui, já vou estar chamando a nossa co-hoster, a Nilma. Ver se ela já está aqui. Já está se apresentando e nós damos início a mais um papo com elas. Vocês já assistiram os outros papos com elas? Não sei se ela ainda não está aqui. Estou esperando a Nilma entrar. Ah, ok, já está aqui. Já vai estar entrando e nós já vamos estar em início. Está. Oh, boa noite, minha amiga linda. Linda você com esse óculos, adorei esses tons terra. Hoje eu estou aqui na sala da minha casa, mudei o cenário um pouquinho, amiga, se apresente. Eu sou a Nilma Costa, sou professora, mestre em linguística, revisora de texto, sou mãe de duas filhas lindas, sou serva do Senhor, sou amiga, sou professora, sou filha e estou aqui pela graça de Deus. E nós estamos aqui, né, para mais um papo com elas e hoje vai ser muito legal. Sempre é, né, Mônica? E a gente sempre gosta de ressaltar que cada convidado tem sua visão e a sua opinião. Nós não afirmamos que estão 100% certos, né? E porque isso é simplesmente um papo com ela. Eu botei uma introdução bem grande, é solteira a sua mão, amiga, porque você é melhor para ler que eu. Nós vamos contar uma história para antecipar o que nós vamos falar. Fica ligadinho. Você congelou, amiga? Eu tô achando que você congelou. Sua conexão, eu acho que a Nilma está congelada ali. Deixa eu ver. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A Nilma vai entrar aqui de novo, que acabou caindo a conexão dela. Daí minha conexão, interessante. Uhum. Então, essa historinha eu vou contar, né, Mônica? Então, vou contar essa historinha aqui para vocês. No final de 2003, uma mãe com coração partido teve de sair do país para uma melhoria financeira, sair do seu país para uma melhoria financeira, deixando sua única e preciosa filha, né, para que a mesma tivesse um futuro melhor que ela. Confiando em seu ex-marido, que era um excelente pai, o seu tesouro mais precioso que Deus a deu, ou seja, sua filha. De coração partido e com a alma esperançosa, chegou aos Estados Unidos, recebida por sua amiga Andréia Meira, onde permaneceu por alguns dias, pois seu destino era Boston, onde iria permanecer com a sua melhor amiga, Mônica. Suas melhores amigas, Mônica e Ivonilde, da Luz, foram ao encontro dela para que viesse ao seu ponto de partida, Boston, e assim foi por quase 2 meses, até que ela encontrou seu primeiro emprego e começou a caminhar rumo ao seu trajeto, enquanto a sua filha Ellen crescia em estatura e em conhecimento.
cuidada por seu pai e, acima de tudo, por nosso Pai Celestial. É isso aí. Para vocês saberem mais sobre essa história, fica aqui ligadinho conosco, que nós vamos estar aqui apresentando, chamando nossas convidadas, sem mais demoras, e que são Cecília Silveira e Ellen Rebouças. Cecília é empresária, mãe de Ellen Rebouças e my best friend. Ai, chique! Ellen Rebouças é advogada, estudante de nutrição também, empresária e filha de Cecília. Então, nós vamos ter, para fechar com chave de ouro, o mês das mães, mãe e filha. Não é uma mãe que tem uma filha de 8 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos, falando como criar filhos. É uma mãe que criou uma mulher guerreira, uma mãe guerreira, que passou por muitas dificuldades, muitos desafios e formou a sua filha. Formou não porque formou na escola, formou na vida, preparando-a e à distância, né? E é um desafio muito grande. E também, antes de chamar a Cecília Ellen, eu quero fazer menção da minha homenagem sincera, do meu amor profundo por Cecília, que é uma amiga do meu coração. Nós somos amigas há, não sei, mais de 30 anos, muito mais de 30 anos, quando nossos filhos eram pequenininhos. E, né, está véspera do aniversário dela. O aniversário dela vai ser domingo. Então, então assim, hoje nós vamos cantar parabéns para ela aqui. Então, eu vou estar chamando para a gente já estar fazendo perguntas, vou estar convidando já as duas aqui, que já vão estar entrando. E nós vamos já começar o nosso papo com ela. A minha amiga linda! Linda de maravilhosa! Aqui está ela! Oi, Gilvan, meu querido, tudo bom? Oi, princesa da Boa tia! noite! Boa noite! Boa noite, sejam bem-vindas ao Papo com Ela. Nós já fizemos uma pequena introdução sobre vocês aqui. Nós contamos uma história, um pouquinho da história de vocês. E como nós dissemos, para fechar o mês das mães com chave de ouro, nada mais que ter essas duas pessoas lindas e especiais. Então, eu acho que para começar, né? Começar com as perguntas. Muito prazer em conhecê-las, né? A Mônica está muito feliz, muito animada. Ela veste frente dela pela Ellen. E eu também estou muito feliz. E vamos começar com as perguntas, né? E eu vou começar perguntando para as duas. Onde vocês nasceram no Brasil e onde vocês residem atualmente? Boa noite, meu nome é Cecília Silveira. É um prazer estar aqui hoje para partilhar um pouco da minha vida e mais feliz ainda que estar junto com minha filha. Eu sou natural de Nanuque, Minas Gerais, nasci lá e o meu pai imigrou para o Pará, no qual eu fui criada no Pará e tive a Ellen lá no Pará e imigrei para os Estados Unidos. Então, boa noite. Boa noite. Sim. Pode concluir, mãe. Não, ela queria falar. Pode falar. Fica à vontade. Pode falar, Ellen. Pode falar. Então, boa noite. Boa noite. Desde já quero agradecer o convite. Houve outros momentos, mas não deu. Mas agora deu, graças a Deus. Vai ter outros também. Entendeu? Eu sou Ellen Silveira Rebouças, filha da Cecília Silveira e filha do Hélio Rebouças. Nasci em Rondon do Pará. Passei um tempo estudando em Belém, então a maior parte da minha adolescência e parte da minha formação foi em Belém.
e retornei para Rondon. E hoje eu resido novamente na minha cidade natal, contra a vontade da minha mãe, mas está sendo só sucesso. É isso mesmo. É a primeira pergunta que, na sequência, né? É para Cecília. Essa vai ser longa, essa resposta Nossa. sua. Se prepara. Gente, que frio que tá, hein, Tá. hoje. Eu estou aqui tomando chá. Eu estou aqui toda casalhadinha. Aqui tem um ditado em Massachusetts que fala assim: não gosta do weather, como é que fala? Não gosta do clima? Espera um pouco que muda. Quando você pensa que você está te botando a sandalinha rasteira, aí você já está tendo que botar bota de chuva, bota de neve, casaco, toda hora muda. É louco o clima aqui. Mas, enfim. Cecília, como nós falamos na introdução, você saiu do Brasil em 2003, correto? Correto. Final de 2003. Fala um pouco para nós como foi, qual foi o gatilho que te impulsionou a migrar, né, do Brasil e migrar para os Estados Unidos. E fala um pouquinho quando você chegou, assim, dá uma introdução para a gente. Então, eu não tinha nem noção de sair do meu país, né? Mas, assim, houve momentos que a Ivanilde decidiu vir, né? Em seguida, ela quis que você viesse e você veio. E eu fiquei lá. Nós três éramos muito unidas, onde que estava uma, sempre estava a outra, uma cuidando do problema da outra. E aí eu pensei, eu tinha me divorciado, a Ellen estava adolescente, e de repente eu senti vontade de vocês de vir também. Aí eu conversei com. Primeiro, eu acho que eu conversei com a Mônica e não pensei duas vezes, né? E decidi a vir. E vim sair do Brasil numa data muito especial, né? Que era em dezembro, né? O Natal chegando. Aí tive que sair do Brasil no dia 17 de dezembro. E na véspera do Natal eu estava chegando aqui. Passei o Natal na estrada, né? Cheguei, fui muito bem recebida pela Andréia, minha amiga. Hoje reside no Brasil. Naquela época ela estava aqui, mas hoje ela está no Brasil. E em seguida eu vim para cá, para Boston, no qual eu resido até hoje, né? Através da Mônica e da Ivanilde. Fácil foi? Não foi fácil. Não foi fácil você vir sair do teu país, vir para um lugar completamente diferente, tudo novidade, e deixar a sua única filha para trás. Não foi fácil. E aos poucos eu fui adaptando, né? E já se passou 21 anos e meio e não é fácil. Não é fácil. Mas com a força do nosso Senhor Jesus Cristo e o impulso, a gente vai vivendo, né? E ao mesmo tempo, quem mais fortaleceu eu estar aqui foi a minha filha. Foi a minha filha, porque a partir do momento que você sai de perto do seu filho, né? Aí fica muito difícil, mas às vezes que eu conversava com ela e eu via a vontade que ela estava de seguir a vida e só me dando orgulho, só me dando felicidade, isso me impulsava mais de eu ficar aqui. Que bom, que bênção, né? Que o Senhor tem te sustentado até aqui. Graças a Eu Deus. imagino que fácil realmente não é. E Ellen, e agora? E agora a pergunta é para você, o seu lado da história, né? A gente gostaria que você falasse para nós
o seu lado da experiência, né, nesse interim que sua mãe mudou para viver, né, mudou para viver nos Estados Unidos. E como é que foi? Você ficou lá com seu pai, a dificuldade de adaptação e a ausência da sua mãe. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. É, quando a minha mãe foi, eu fiquei com o meu pai, com a promessa de que ela iria me colocar no internato. Que com a minha Tá vontade, vendo? eu queria ficar no internato, porque eu imaginava assim, eu vou poder me concentrar mais, eu vou poder estudar, eu vou ter um espaço para dedicar à minha vida futura, à minha vida profissional. Então, a minha vontade era de ir mesmo. E ela prometeu e não cumpriu. Não cumpriu, aí eu fiquei morando com o meu pai e com a minha madrasta. Assim, é difícil, é porque tudo era eu e a minha mãe, né? Nós dormíamos juntas, nós fazíamos tudo juntas. Então, quando ela foi, fez sim muita falta. É óbvio, né? Que por mais que eu tinha ali a presença do meu pai, ele que cuidava de mim, ele que me deixava na escola, ele que ia para as reuniões, ele não passou o cargo para minha madrasta. Ele de fato cuidou de mim, né? E até hoje, meu pai assim, é meu amigo, meu parceirão. Mas, assim, tem as dificuldades, né? Ainda mais quando você vai morar com a madrasta que tem uma formação completamente diferente da sua, teve uma educação diferente da sua. Acredito que rola os ciúmes. Muitas coisas eu não lembro porque eu era nova, eu tinha 13 anos e era uma fase assim de muitas mudanças, que era a adolescência. Mas eu lembrava assim que eu conversava muito com a minha mãe, por mais que ela estava aí, mas a gente conversava muito. E ela me ligava todas as noites quando chegava do trabalho, ela comprava aqueles cartãozinhos para fazer ligação. Imagino Na que época era, esquecida dos na época, eu cartõezinhos. imagino que era caro, né? E eu, Era. às vezes, eu ficava assim de plantão no telefone para quando ela ligar, eu estar ali em prontidão para atender. E É. lá na casa do meu pai tinha o telefone com duas linhas, então às vezes alguém atendia lá na loja e falava que eu não estava. Eu ficava arrasada. Então às vezes eu meio que já ficava aqui de plantão no telefone para eu poder falar com ela, porque já era costume de falar todos os dias. Então, e também eu tive o apoio das minhas tias, né? Mesmo na ausência da minha mãe, eu tive as minhas tias, principalmente a minha tia Meire, que quando eu fui para Belém, ela me ajudou muito, levava comida para mim, ia ficar comigo, me ajudou na mudança. Então, assim, a promessa de não ir para o internato não cumpriu também porque ela falou: não, você vai para Belém estudar. Então, eu fui para Belém estudar, ainda menor, mas fui fazer o meu terceiro ano. Aqui é o último o ano do college, é terceiro ano na época, né? Antes de entrar para a faculdade. Então, eu fui para Belém morar com uma prima, morei na casa dos estudantes. E é isso. A parte Muita inicial história. é muita história. Se a Aí ela noite aqui foi, não ela vai dar foi para para contar. ela foi para Belém para morar com a prima dela, mas em seguida a prima dela passou para a faculdade de São Paulo. E aí eu falei assim: não, você não vai ficar em casa de estudante só, você vai voltar para Rondon. Ela falou assim: não, eu não vou voltar para Rondon. Aí eu, não, mas você não vai ficar em casa de estudante. Aí ela mesmo, ela nessa época, eu acho que ela já tinha feito 14 anos. Ela mesmo procurou um apartamento, ela mesmo negociou com a imobiliária e só levou o contrato só para o pai dela assinar. Aí ela mudou para esse apartamento. Olha só, 14 Meu Deus, anos. 14 anos. 14 anos. E hoje em dia, uma criança de 14 anos é Não completamente serve pra dependente. nada. É completamente dependente de pai e mãe, né? E ela, com 14 anos, ela procurou a imobiliária, achou o apartamento, preencheu tudo e só levou para o pai dela assinar.
E aí ela foi morar nesse apartamento. Em seguida você dividiu com o André Felipe, né? Não, eu dividi Com a depois Gilmária. com Eila. Primeiro É, foi com Eila, a amiga minha, mas Samara sempre vivia lá. Então, assim, tinha muitos amigos meus daqui de Rondon. estudando lá. Então, estudando lá também. Então, a Eila estava morando com as primas, aí ficou um tempo comigo, mas a Samara sempre estava lá dentro de casa comigo. Então, É, assim, eu falava que eu não voltava porque eu sempre tive muito bem definido na minha cabeça que eu queria estudar, que eu queria ser alguém na vida e dar orgulho para os meus pais. Eu sempre falo que a minha missão de vida é dar orgulho para os meus pais. E eu cheguei lá no terceiro ano, muito assim, atrasada em conhecimento, eu meio que passava o dia todo na escola. Eu tinha aula pela manhã e pela tarde tinha os tutores, que era como uma aula de reforço. E eu ficava lá porque eu ficava assim, eu sou burra demais, eu não sei nada. E aí, quando a minha prima teve que ir para São Paulo, eu falei, não vou embora não, vou estudar, vou ficar aqui. E assim foi. Venceu. É é. assim mesmo. Cecília, nos fala um pouquinho, conta um pouquinho de quando você chegou aqui, né? Nos primeiros anos, fala um pouquinho dos desafios dos primeiros anos, na sua vida, tanto na sua vida de imigrante, como assim, em relação à sua filha. Como foi os primeiros anos? Me fala aí. Assim, até hoje, ontem mesmo eu estava falando. Eu fui uma pessoa muito abençoada nesse país. Graças a Deus, eu não tenho assim, eu não tenho que reclamar. Eu falo mais assim no popular, eu não tenho esse mimimi. Ai, que eu fui discriminada, ai, que minha patroa me humilhou. Eu não tenho isso. Pelo contrário, né? Eu sou bem atrevida, a Mônica sabe disso, né? Então eu cheguei aqui, quando eu cheguei, a Mônica estava grávida do Lucas. E aí eu fui treinar no Dunkin' Donuts que ela trabalhava. E a Marcelo trabalhava lá também, na época, o pai do Lucas. E ele me ensinou muito a trabalhar. Os meninos lá do Dunk também era muito gentil comigo. Eu lembro que tinha uma russa, né? A namorada do menino que Ofília. era Uhum. a Ofília. Ela, nossa, ela é um amor de pessoa e ela tinha a maior coisa comigo, assim, porque eu ficava trabalhando, fazendo todo o serviço, e ela ficava lá no fundo namorando. Então, ela tinha a maior coisa comigo. E aí eu aprendi a trabalhar no Dunkin' Donuts e aí, através de Mônica, eu arrumei um trabalho em outro Dunkin' Donuts e aí eu vim cá para outra cidade vizinha morar com a Ivanilde. E em seguida eu conheci a Renata, que eu falo que é um anjo que eu encontrei aqui na América, né? A Renata Almeida, ela é lá de Juiz de Fora, e eu conheci ela aqui nos Estados Unidos. E fui trabalhar com ela. Aí eu trabalhava com ela na limpeza de casa, 4 dias na semana, e trabalhava no Dunkin' Donuts todos os dias à noite. Aí eu saía de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e chegava e já ia direto para o Dunkin'. E aí, quando eu saía do Dunkin', era 11 horas e que eu chegava em casa, e na época o telefone era. O residencial para ligar para o Brasil era caríssimo, né? E a gente ligava em orelhão. Aí eu comprei um computador e aí eu falava com Ellen. Era na época que falava do. Como que era? Por mensagem, Eu pelo. lembro, não estou lembrando. É o Ruth? Não. Era o Orkut e aquele Salvador. outro Messi, né? Aí Ah, que eu sim, falava, que eu sim. conversava com ela mais pelo Messi. Aí que eu chegava saía do Dunkin' Donuts 11 horas, que chegava em casa já era quase meia-noite, que eu não dirigia, eu andava de ônibus. Aí que eu falava com ela que eu ia tomar banho, já era 1 a 1 e pouca da manhã. Não foi fácil, mas
foi assim uma experiência muito grande e muito produtiva para a minha vida. Que bom, ai que bom. Ellen, e você, como Uai, agora Não, sou eu. Ellen, como foi quando você reencontrou sua mãe? Conta pra gente. Ah, eu não Foi sei depois de nem. quantos anos? Três, Foram quantos anos, mãe? 3 anos. 3 anos depois. É. Eu não sei assim nem dizer a reação, porque parece assim que eu tava sonhando. Eu nem lembro assim eu sei que na época eu fui junto com o filho de Mônica, né? Com o Vinícius. Fui com o pai dele, e assim, quando eu reencontrei a minha mãe, foi tudo, né? Mas eu acho que eu ainda estava meio que sonhando. É, acho que não tem nem palavras assim para descrever, mas foi maravilhoso. Foi muito bom. Assim, aí ela já tinha feito 15 anos, né? A gente fez a festa dela de 15 anos, eu daqui e ela de lá, com o apoio das minhas irmãs, fizemos a festa dela, graças a Deus, tudo muito bonito. E quando ela veio, ela tinha 16 anos e era de menor, e o Vini também era de menor. Aí o pai do Vinícius veio trazer eles. E eu lembro que teve muitas pessoas que falavam assim: ai, Cecília, tu vai deixar ela em voltar, vai perder a oportunidade de viver aqui. Aí eu conversei com ela, eu falei assim: ó, tem duas coisas. Cécio, ficou mudo. O que você aprontou aí? A Nayara me ligando, eu convidei ela para participar da live. Ela Quando tá. liga, dá uma pausa mesmo. Aí eu falei assim: se tu voltar para o Brasil, eu vou trabalhar para você ter um futuro melhor do que o meu. E se tu ficar aqui, naquela ocasião, assim, Olha, a gente chegava aqui, era completamente desinformado, né? é. Aí, se você ficar aqui, você vai arrumar um namorado, aí o que vai acontecer? Você vai morar com ele e a tua vida vai ser essa. Mas se você voltar para o Brasil, eu vou trabalhar e vou ajudar e você vai formar, você vai estudar, você vai formar. E eu tinha na minha cabeça, né, que ela tinha que fazer direito a vida toda. A vida toda ela tinha que ser advogada, que ela tinha que fazer direito. É tanto que no dia que ela pegou a carteirinha do OAB, ela falou assim: o quê? A sua carteira. Eu acho que ela queria fazer odontologia. E eu queria que ela fizesse direito. E ela fez, e hoje ela não vê de outra profissão. Ela não tinha outra profissão para ela. Porque mãe está sempre certa, né, Cécio? Pois então, o que é que tu acha, Ellen? Eu amo a minha profissão, mas eu digo que a advocacia que me escolheu, porque de fato eu não queria advogar. Tanto é que quando eu passei na OAB, graças a Deus eu passei de primeira e eu não peguei logo a carteirinha da OAB, porque eu estava estudando para o concurso público, que eu queria ser concursada. E aí eu não passei no concurso na época. E aí eu falei, e agora? Aí minha mãe, tu vai trabalhar porque tu já tem OAB, eu que não vou ficar sustentando uma mulher formada com a OAB e tudo, pode pegar essa OAB e trabalhar. E foi isso, né? Não ia, né? Então, bora trabalhar. Aí peguei minha OAB e fui trabalhar, né? Mas a Ellen, assim, apesar Coach, de. eu falo coach da época. Eu criei a Ellen, 13 anos a Ellen já estava criada. Quando eu vim para cá, deixei ela criada. Assim, ela muito responsável, muito obediente. A Ellen me obedecia pelo telefone. Aí eu falava com ela, às vezes ela batia a perna de lá e tal.
Mas no outro dia ela tinha feito do jeito que eu falava. Sempre ela me obedeceu, sempre, sempre. E isso é uma bênção, né? Porque a obediência traz frutos muito bons, né? A É. gente está vendo aqui na vida da Ellen. Ela fala assim, eu nem discuto com a senhora quando a senhora fala uma coisa, porque a senhora fala uma coisa e depois acontece. Aí Boca ela de nem discute. mãe, né? É a visão de mãe. É desse jeito. E quando mente, então, a gente descobre rapidinho, né? Quando você não sonha, você sente o cheiro. É desse jeito. Verdade, verdade. Ellen, eu acho que é você, amiga, de novo. É. Ellen, nesse período, qual foi o período assim que você lembra que foi mais difícil, que você se recorda, nesses primeiros anos da sua mãe longe de você, fisicamente? O que que você lembra assim que foi o mais difícil para você? Ah, para mim, assim, tudo era difícil, porque eu não tinha minha mãe, né? E eu sempre, quando eu vinha para Rondon, para retornar para Belém, eu sempre via as mães das minhas amigas indo no mercado fazer compra, arrumar as malas delas para elas retornarem para Belém, e eu não tinha isso, né? O meu pai, ele ia no mercado comigo, mas homem já viu, né? Aí, na hora de comprar absorvente, eu falava: tem que comprar absorvente e o protetor de calcinha. Ele, pra que tudo isso? Aí eu, ai, pai, o senhor não mestrou, o senhor não sabe. Aí, na hora de comprar desodorante, hidratante, perfume, ele, pra que tudo isso? Eu falei: pai, cada coisa no seu quadrado. E aí é toda essa discussão no supermercado, mas a minha mãe fez falta em todos os aspectos, né? Porque ela cuidava de mim, é que lavava minhas roupas, passava minhas calcinhas, tem aquele zelo de mãe. E eu não tinha, por mais que eu tinha meu pai que com muito empenho ajudava, por mais que eu tinha as minhas tias também que me ajudava, mãe é mãe. Então, em todo momento eu sentia falta, mas assim, e eu sempre tinha crises, né, de saudade, principalmente quando aproximava meu aniversário, já era certo, eu tinha aquela crise e eu começava a chorar, assim, desesperadamente, eu só falava que eu queria minha mãe. Não tem menino esperneando? Pois todo ano eu tinha essas crises. E também quando eu fui para Belém, é igual a minha mãe. Minha mãe, ela disse que teve muita sorte. Aí eu também tive muita sorte aqui, porque eu tenho a minha família. Quando eu morei em Belém, eu tive um namorado que me ajudou muito, era muito parceiro. A mãe dele, a minha sogra, era ex-sogra, né? Era muito boa, preparava comida, me chamava para comer. Ô, minha filha, traz suas roupas para bater aqui na máquina. Aí eu ia para casa dela, levava as roupas para bater. Então, assim, também tive pessoas muito boas do meu lado me ajudando nesse período. Mas, assim, as datas festivas são as datas que a gente sente mais, né? Então, por exemplo, na minha formatura, ela não esteve na minha formatura. Ela prometeu estar e não esteve na minha formatura. No meu casamento também, mas ela É que eu estou anotando. tá vendo? No meu casamento, ela não esteve, mas ela fez uma festa aqui e uma festa Foi aí mesmo. para poder Nós assistimos o participar. casamento dela online, nós assistimos. Isso. Nossa, que E legal! foi, Foi, Ceci? Foi foi ao desenvolvido. vivo, foi O ao casamento vivo, Que chique. dela foi muito lindo. foi ao vivo. E há Então, assim, quantos mas anos você casou? foi Já tem quantos anos que você casou? 5 anos. Ai, que legal. 5 anos que eu casei. E então, assim, fazer o momento ideal eu não sei, porque a minha mãe faz muita falta, mas ela é muito presente. Nós nos falamos todos os dias. Então, tem aqueles momentos de falta? Tem, principalmente datas comemorativas, mas como a gente fala todos os dias,
às vezes não dá aquela saudade, mas eu lembro que quando eu morava em Belém, às vezes eu tinha essas crises, né, de saudade da minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero o cuidado, porque o cuidado de mãe com o filho, né? Então, saudade até hoje. A gente era muito apegada porque eu separei do pai dela, ela tinha 3 anos. Então, ela era minha companheira, eu era a companheira dela. Eu colocava ela nas costas, levava para a praça para andar de patins. Aí, quando era a hora de voltar, ela não queria mais andar de patins, eu tinha que levar ela no colo. E era assim, a gente era muito junta. Ainda esses dias eu estava lendo uma cartinha que ela mandava para mim, logo quando ela foi para Belém e logo quando eu vim para cá, que ela falava assim: mãe, eu sinto saudade da senhora de tudo. Eu sinto saudade da senhora lá fora, cantando, lavando roupa, cantando as letras das músicas, tudo Tudo errado. errada. Eu sinto saudade da senhora assistindo Ana Maria Braga fazendo crochê. Mas a Ellen é assim, nós duas somos muito uma apaixonada pela outra, mas ela, quando ela tem que falar, ela fala. Eu sinto saudade da senhora lá cantando aquelas letras das músicas, tudo errado. Se deixasse mais ainda, né, Sé? Ela é bem positiva, assim, ela nunca é de passar ao redor. E é assim, ela é uma mulher muito forte, a Ellen é muito forte. E também eu lembro, é muito fresco na minha memória que quando eu estava dormindo, e de manhã cedo ela inventava de passar roupa, eu dormindo na cama, ela inventava de passar roupa na cama. E eu só sentindo o ferro quente ali próximo da minha perna, da minha canela. Eu falei assim, gente, eu tô dormindo, a pessoa tá passando roupa aqui do lado da minha canela, que isso? Então, isso também é muito fresco, assim, na memória, que ela tinha essa mania de passar roupa na cama. E quando eu estava dormindo. Ai, coisa gostosa, né? Memória, né, gente? É, Eu lembro das caranguejadas que a gente fazia lá em casa, lembra? E ela morria, que nem sempre eu levava ela, né? E ela ficava. Que a senhora vai pra lá, pra casa da Mônica, e não me leva. Ela tava voltando, né? E passava e a gente tava fazendo caranguejo. Bora fazer caranguejo, né? A gente inventava um monte de coisa. Desce. E para você também, qual foi os pontos, assim, fala um ponto positivo e um ponto negativo de estar afastada da sua filha, de estar aqui e no Brasil. Fala um ponto positivo e um ponto negativo. Um ponto negativo, assim, a vida nos ensina muito, e assim, às vezes quando eu vim para cá, eu tinha feito um concurso público, né? E, e eu não tinha sido, a minha pontuação não tinha sido chamada. E depois de 2 anos que eu estava aqui, eles me chamaram. Aí eu falei assim: eu já estou aqui, já pelejei para vir para cá. Aí hoje, às vezes, eu penso assim: eu devia ter voltado. Eu acho isso, assim, um ponto negativo, que eu devia ter voltado, que aí eu não teria perdido tanto tempo da vida da minha filha, eu teria vivido mais próximo do meu pai esses tempos. E o positivo foi eu estar aqui e ter vencido na vida, graças a Deus. E a minha filha que me fortaleceu, né? Ela me honrou, né? Ela me honrou. Então, ela é meu ponto positivo. Gostei da resposta. Nossa, poxa, me emocionei. Ser mãe é uma coisa diferente. Eu amo ser mãe. A vida toda eu falo para ela que ela é diferente, que ela é uma pessoa diferente, que ela não é igual a todo mundo, que ela é uma pessoa O diferente. ditado aí. Você não é.
Você não é todo mundo. Por que que todo mundo faz? Você não é todo mundo, você é diferente. A vida toda eu falei isso com ela. E ela foi, o meu ponto positivo foi ela. Lindo. E, Ellen, agora a pergunta é para você. Diga algo que sua mãe, como mãe, fez, que você faz igual e acha certo, e algo dela que você repete, acha errado, mas quando vê já está fazendo. É que ela é muito cuidadosa, muito. Algumas coisas ela é muito perfeccionista. Às vezes ela liga e fala: Você vai trabalhar com o cabelo molhado? Aí eu falo: Mãe, qual o problema de eu trabalhar com o cabelo molhado? Ai, a advogada não pode andar com a unha desarrumada. Aí eu falo: Mãe, mas é as coisas da vida. Então, assim, esse zelo de manter a aparência. Minha mãe, ela falava muito dessa questão da aparência. E eu falava assim, ai, mãe, que isso é bobeira. Bobeira isso. Quem for me contratar, vai me contratar pela minha capacidade e não pela minha beleza. Mas hoje eu concordo com ela, porque o seu carro-chefe, querendo sim ou não, é a sua aparência, né? Quando você chega, já é o carro-chefe. Hoje eu falo, hoje como empresária, eu comento isso muito com meu marido, né? Que, olha, nós temos que andar bem, andar apresentável, andar bem vestido, porque quando nós chegamos no espaço, a primeira aparência é essa, né? A primeira ali, quando você chega, você já diz quem, né? Você já transmite alguma coisa pela sua aparência. E eu sempre falava pela minha mãe que eu não concordava com isso, com essa questão de aparência, mas hoje, como adulta, como empresária, vivendo no mundo de hoje, eu tenho que concordar com ela, que de fato depois que a pessoa vai ver que você é inteligente, que você é dedicada, que, né? Depois que a pessoa de fato vai ver as suas qualidades. E uma coisa que ela faz, que eu não concordo, e quando eu vou perceber, eu já estou fazendo também, que é se meter na vida dos outros sem ser chamada, né? Também às vezes eu também não tenho papo na língua. Eu falo as coisas, aí quando eu vou ver o meu pai, eu não parei para pensar. É igual ela também é desse jeito. Ela fala as coisas mesmo sem pensar, e quando vai ver, já falou, se magoou a pessoa ou não, já falou e pronto. Então, eu também tenho isso aí dela que eu acho errado. Mas às vezes eu fico tentando controlar, porque eu até hoje eu falo para ela, falo assim, mãe, não se mete, deixa a vida da pessoa, que no final das contas a gente ainda sai de chata. Mas quando vai Vamos se dar, querer, outro tá fazendo. vamos dar opinião quando nos pedirem. Não tá pedindo, vamos ficar calada. É Que porque, aí, é porque assim, eu tenho um dizer que quem ama cuida, quem ama quer o bem, quem ama quer prosperidade para as pessoas, quem ama tá de fora e tá enxergando, tá vendo. E tá, porque se eu presto atenção em você, é porque eu te amo. Se eu presto atenção no sobrinho, se eu vejo, se eu dou uma opinião na vida dele, pode ter certeza que eu dou para melhor. Eu jamais iria dar para fraquejar ele. Eu sempre dou para melhor. Então, quem ama, cuida, quem ama, vê, quem ama, enxerga. Eu penso assim, né? Talvez vocês que são mestradas, são professoras, o que vocês acham da minha ideia? Do meu pensar. Não, a Cecília é muito franca, muito direta. Nós temos uma amiga em comum, né? Que é a nossa melhor amiga também, a Ivonilde. E eu lembro que às vezes a gente se reúne, né? É mais difícil, porque ela mora. Hoje eu vejo Cecília mais vezes. E ela convidou a gente para ir na casa dela, né? E eu cheguei primeiro que a Cecília. E aí ela tá lá, Mônica, deixa eu limpar, não sei o que, não sei o que, a Cecília vai chegar. Ai, meu Deus do céu. Sabe? Eu tava lá, ninguém limpou nada, mas antes de Cecília chegar, ela limpou a geladeira, limpou o fogão, limpou um monte de coisa.
Essa semana também eu estava conversando com minha irmã e eu estava perguntando ela a respeito da tia Lúcia, né, Mônica, a avó do Maico. Aí eu falei assim, tia Lúcia ainda continua mandona do jeito que ela era antigamente? Porque eu acho que eu herdei dela isso, né? Esses cuidados, essas limpezas, eu acho que eu herdei dela, porque Mandou, ela é. Aí minha irmã falou assim: nada, ela tá do mesmo jeito. manda, eu falava assim, não, ela chega, Cecília, falou, deixa eu arrumar isso aqui, porque Cecília vai chegar, ela chega que ela manda em nós tudo. É, lá na igreja, as meninas falam assim: ó, pede para fulano fazer isso e isso. Ai, por que você não pede? Não, porque eu não tenho esse ar, essa autoridade que você tem, esse ar de liderança. Mandar é com ela mesmo, né, Ellen? Mandar é comigo mesmo. É, Ok. Personalidade forte, né? Cecília, agora a pergunta é para você. Sim. Você é a mãe que pensou ser? Assim, num ponto eu acredito que eu sou. Em outros eu posso ter alguma falha, mas eu tive, eu tive uma excelente mãe. Só que minha mãe foi embora cedo e nós era. Minha mãe teve 11 filhos. E assim, e ela deu conta, até o momento que ela foi embora, ela deu conta desses 11 filhos. Então, às vezes eu penso assim, nossa, eu não cheguei nem num terço do que a minha mãe fez pela minha filha. Aí, mas eu penso assim, porque eu vejo o futuro da minha filha, a vida da minha filha. Então, eu acredito que eu fui a mãe que eu sonhei em ter. Apesar que eu não queria ter só uma única filha, né? e agora dá trabalho para mim. Eu não queria ter só uma única filha, mas Agora é só você eu que não tive a oportunidade de ter outros. Então é só uma única e agora eu estou esperando os netos, né? Que aí eu vou ter os meus netos e aí vai ser. Eu vou dividir um pouco com minha filha. Se ela Vai deixar, estragar, se ela vai deixar, né? estragar os netos. Ah, nada. assim mesmo. Ellen, o que que você fala de sua mãe como mãe? A minha mãe, ela é uma excelente mãe, né? Eu não tenho o que falar que não seja isso, porque uma pessoa que mora em outro país e conseguiu mesmo assim educar é algo assim, né, extraordinário. Eu vejo observando também outras mães, outras famílias, e o que a minha mãe conseguiu fazer, pessoas convivendo do dia a dia, todos os dias, não conseguiram fazer. Verdade. E ela é assim, muito presente. Ela tem os seus defeitos, tem, mas as qualidades dela supera todos os defeitos, porque ela é espetacular. Se eu for um terço do que minha mãe é, eu estarei realizada, porque ela é muito forte. Eu não sei se eu teria a coragem que ela teve de ir embora e deixar a única filha confiando no ex-marido. Eu não sei se eu teria essa coragem. E ela teve essa coragem, e eu acho que essa coragem dela também se deu pela força e pela fé de Deus, que Deus iria sustentar, iria providenciar tudo. Então, assim, a minha mãe é espetacular, é uma mulher guerreira, forte, coisas que ela aguenta, eu não sei se eu aguentaria. Verdade. Obrigado, mas você é uma filha espetacular também. E a Ellen teve um bom pai. É assim, nós não fomos eu não sei se foi pelo assim a gente casou novo ou não, mas aí nosso casamento não foi para frente, não deu certo, mas ele foi aquela separação entre marido e mulher
e filho, né, nunca, never separaria. E então ele era um bom pai, então isso me fortaleceu. Igual ela falou, tem as diferenças, né? Porque pai é pai, mãe é mãe, né? Mas ele foi um bom pai para ela e ela sempre respeitou e ela sempre me respeitou. Eu lembro como hoje, o dia que eu senti uma mãe realizada, mais orgulhosa do mundo, foi o Natal, que ela foi passar o Natal na casa do meu pai, com as tias dela, e veio embora para Belém para passar o ano novo com o namorado dela. E eu falei assim, filha, por que você não ficou em Rondon? Porque Natal e Ano Novo a gente passa com a família. Aí ela falou assim, não, é que eu vim porque eu vou viajar com a família do Johnny. Eu falei assim, não, Ellen, você não vai viajar, não. Natal e Ano Novo a gente passa com a família. E você não vai viajar. E ela falou assim, eu vou viajar mais eles com a família do Johnny. Eu falei assim, você não vai. E aí nós discutimos e acabamos uma desligando o telefone na cara da outra, e isso me machucou muito. Aí eu dormi com isso na cabeça. Aí no outro dia eu liguei para ela com a certeza assim, ai, minha filha viajou. Essa distância minha e tal, minha filha viajou. Aí na hora que eu liguei, eu falei assim, e aí, filha, onde que tu tá? Tô em casa, né? A senhora não deixou eu viajar? Menina, isso aí, a partir desse dia, eu me tornei uma mãe. Eu falei assim, gente, a minha filha me obedeceu, a minha filha me honrou. E a obediência vem de Deus, né? Apesar do, assim, por mais que os pais estejam errados, a obrigação do filho é obedecer. A palavra nos ensina, né? A honrar pai e mãe. E ela sempre me honrou, para que vocês tenham dias de frutos, dias de melhores. Então, ela sempre me honrou. E esse dia eu me senti uma mãe assim realizada. E A obediência também, é a recompensa, né? e também assim, mesmo os meus pais estando separados, a minha mãe sempre deixou bem claro que quem se separou foram eles, não foi eu dele. Então, ela nunca fez implicância, eu contra o meu pai, nunca fez. Hoje nós chamamos de alienação parental, né? A minha mãe nunca fez isso, pelo contrário, ela obrigava eu ir. Não, você vai para casa do seu pai, sim. Nem que a gente ia a pé. Eu falei assim, mas ele não veio me buscar, nós vamos a pé, eu vou te deixar lá. Então, nos finais de semana, ela me deixava na casa dele, porque ele era comerciante, e ela falava: você tem que estar aí dentro do comércio com o seu pai, trabalhando com ele, ajudando ele, na companhia dele. E quando era também período de férias, ela sempre falava: você vai passar as férias com seu pai, sim, vai viajar com ele. Então, ela nunca Nunca usei, impediu de nunca eu usei. ter o convívio com meu pai. Então, hoje eu falo isso para muitas mães, que eu, como advogada, eu presencio muitas situações, ainda mais nessa área de direito de família, que é a minha área de especialidade. Eu falo, mãe, deixa o filho com o pai. Eu sei que o pai não tem o cuidado e o zelo que a mãe, mas ele é o pai. E isso vai fazer bem, é para ele, não é para você. O seu filho precisa ter a convivência com o pai, porque É, senão perde o afeto. é, Né? Hoje eu tenho todo esse afeto com meu pai, é graças à minha mãe. Porque eu poderia muito bem tomar as dores dela, dizer: não, meu pai abandonou minha mãe, eu também vou abandonar. Eu poderia tomar as dores da minha mãe, mas ela não deixava. Ela falava: você vai ficar com o seu pai, sim, você vai conviver com ele. Então, ela nunca impediu isso. Então, isso também é muito bonito que ela fez, que ela não deixou a tristeza do divórcio, da separação com ele, atrapalhar na minha convivência com ele, de pai e filha. é. Eu acho completamente errado. Você separa, aí fica usando as crianças, né? As crianças não têm nada a ver de um relacionamento que não deu certo, e aí fica usando as crianças. Aí, não, graças a Deus, eu nunca tive isso, eu nunca. A minha filha ela sempre teve o pai dela, sempre ela teve o pai dela. Amém. Ellen, e a Ellen já O falou um filho pouco. late.
A Ellen já falou um pouco sobre o peso da fé, né, nessa distância. E para você, Cecília, a sua fé teve peso nessa distância de vocês duas, na adaptação e no crescimento, né, ao longo desse tempo? Teve, assim, eu sou muito, eu venho de uma família católica, muito católica mesmo. Então, eu lá no Brasil, eu sempre trabalhei em prol da igreja, sempre trabalhei na igreja. Quando eu me separei, eu praticamente vivia dentro da igreja. Aí não foi diferente. Aqui também eu cheguei, eu encontrei aqui tem igrejas, né? Eu encontrei e trabalho na igreja, muito na igreja, eu tenho muita fé. E assim, isso fortalece a vida da gente, né? Porque você sempre tem que estar. Olha, essa situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje mesmo eu estava falando para as meninas, gente, sai de casa, faz uma oração, pede o Senhor para te cobrir, para te proteger, para te levar no seu serviço, para te trazer. Gente, a minha vida aqui nesse país, eu viveria o resto da minha vida aqui. Eu viveria o resto da minha vida aqui, porque primeiro que eu gosto daqui, né? E segundo, que o Senhor tenha me protegido tanto aqui, o Senhor tenha cuidado tanto de mim aqui, que às vezes eu falo assim, será que eu mereço esse cuidado? Será que eu mereço isso tudo? Mas graças a Deus foi assim, é difícil, não é fácil. Não é fácil, vida de imigrante não é fácil. Mas a gente vence. E graças a Deus, hoje eu me sinto uma vitoriosa. Em todos os aspectos, eu me sinto uma vitoriosa. Olha, antes que a gente passe para a próxima pergunta, eu queria honrar a vida da Cecília aqui. Eu sou suspeita, né, em falar dela, mas eu queria honrar a vida dela, porque não comigo, porque eu sou suspeita em falar dela para mim, porque ela é uma amiga, assim, uma irmã mesmo que Deus me deu. Eu não fui criada com as minhas irmãs e Cecília é uma irmã que Deus me deu. A gente tá junto desde sempre. Aqui, depois de um tempo, eu ainda vim morar um pouquinho mais longe. A gente, os afazeres, as comunidades que a gente como é que fala, frequenta, acaba afastando a gente um pouquinho fisicamente. Fisicamente, mas a gente está ligadinha sempre. E ela sabe que eu tô aqui para ela quando ela qualquer coisa, e a mesma coisa com ela. E às vezes assim ela conversa com várias pessoas, mas eu sou a pessoa que ela confia para falar coisas e vice-versa, né? Eu converso com muitas pessoas, mas Cecília é uma pessoa que é a pessoa que seria o segredo, né? Seria ela. Por isso que a gente... E uma coisa que eu quero falar na vida dela, Deus tem abençoado muito a vida dela. Eu vejo a mão de Deus poderosamente na vida dela desde que ela chegou. Cecília teve 2 empregos aqui em 20 anos. 2 empregos. Trabalhou no Dunkin' Donuts até por anos. 11 anos. E com essa patroa dela. O mesmo emprego a vida toda. Até ela se tornar a empresa dela, a companhia dela de prestar serviços de limpeza, que eram os mesmos patrões também. Foi 2 empregos. Só aí você tira a pessoa que vive trocando de emprego, né? Só daí você tira a personalidade. Outra coisa que eu quero honrar a dela. Cecília é uma pessoa totalmente empática. Ela é muito solidária em tudo que ela faz. Por isso é que Deus abençoa a vida dela. Ela tem um coração ajudador, sabe? Com todo mundo. A família dela não teve assim pessoas que precisou de alguma coisa que ela não fez. Até mais. Às vezes ela me fala, não, vou fazer isso aqui. Eu falava assim, eu não concordo com isso. Você tá fazendo, né? Tá te sugando, mas ela fazia, entendeu? Ela tinha um coração ajudador. Eu falava, Cecília, pelo amor de Deus. Eu achava, sabe, deu reclamar. Ela às vezes nem gostava,
sabe? Eu falo, não, não faz, mas ela faz, porque é dela, sabe? De doar, de ajudar. Por mais que a pessoa seja ingrata, que a gente tá vendo a cara que tá sugando dela, mas para ela tá abençoando. E sabe o quê? Deus dá para ela 100 vezes mais. Entendeu? Então, tipo assim, a gente nunca perde para abençoar. Deus não fica devendo nada pra gente. Tudo que a gente abençoa, ele sempre devolve. Outra coisa, Cecília que nunca ficou internada. Graças a Nunca Deus. ficou internada. Essas crises disso, de aquilo, depressão, nunca teve. Veio a pandemia. Eu trabalhei a pandemia todinha. Trabalhava, teve casa minhas que não cancelou, eu ia trabalhar e final de semana a gente ia fazer cesta básica para doar. A gente doava 150 cesta básica todo sábado. E a gente tinha que ir, eu que ia lá para o restaurante Dipo, fazer compras, aí tinha a Harvest ajudava, e aí a gente pegava o dinheiro que a Harvest doava, ia fazer compra no restaurante Dipo, e ensacava aquilo tudo, e todo sábado a gente doava de 100 a 150 cesta básica. Eu não adoeci de Covid, eu não adoeci. Eu testei positivo. Eu fiquei doente, peguei Covid 4 vezes, Olha, eu acho. E isso que eu trabalhei, eu saía para trabalhar e ia para supermercado, que esses restaurantes Dipo é um lugar muito sujo. O restaurante Dipo não é limpo. A gente faz compra lá, mas sabendo que lá não é um lugar limpo. E eu ia para lá todo final de semana, toda sexta-feira. Eu trabalhava, eu tinha uma casa que eu limpava na sexta, que a outra estava cancelada. E terminava, ia eu e outra amiga minha, a Eunice Brandão, que trabalham junto comigo nessa parte lá na igreja. E a gente ia para lá, fazia as compras, ensacava no outro dia, de sábado, 7 horas da manhã, estava lá na igreja distribuindo cesta básica. Foi tanto que, quando a gente começou, a gente pensou em ajudar a comunidade brasileira. E aí, com o caminhar do tempo, não era mais a comunidade brasileira que estava indo pegar, porque você sabe que nós brasileiros somos desenvolvidos, né? E aí muitos trabalhavam, muitos não tinham necessidade de pegar. Então, os asiáticos estavam indo buscar a cesta básica. E aí a gente entregava para os asiáticos. Nós entregamos cesta básica para americano, asiático, mexicano, brasileiro, africano. Todo mundo que chegava lá, a gente entregava. E foi 2 anos assim. Mas, em compensação, o Senhor me compensou tanto que eu tive cliente que me pagou mais de 2 anos mandando cheque para minha casa sem eu pisar na casa deles. E eles eram... Eu tenho um cliente que era judeu, e aí veio a festa deles, né, a Páscoa deles, que era o Passo-Ovo, e eu ofereci ir limpar a casa deles, para eles passar a festa na casa limpa. Eles falavam assim, não, Cecília, eu só quero que você fique saudável e pode deixar. Então, foi uma coisa assim... Eu fiz e o Senhor me retribuiu. Não é que a gente vem de favor, é porque o Senhor retribui quando você faz uma coisa boa. O Senhor te enxerga, o Senhor te vê. Então, foi muito bom. E eu não adoeci, para falar a verdade, eu não adoeci. A minha sobrinha engravidou no Covid e ia ter bebê. Aí, como eu ia cuidar do bebê, eu ia para lá para ficar com ela, eu decidi fazer o teste, porque eu estava um pouco resfriada, eu decidi fazer o teste deu positivo. Aí eu não fui cuidar da bebê da minha sobrinha, porque o meu teste deu positivo. Mas eu não fiquei doente. Graças a Deus. Graças a Deus, verdade. E, né, como eu disse, eu queria honrar a vida de Cecília falando a respeito disso, né? Coisas, testemunhando sobre a vida dela. E com isso, como ela disse, o maior presente, a maior bênção na vida dela é a filha dela tornar uma mulher maravilhosa, que eu também posso testemunhar,
e honrando aqui a vida da Ellen, que eu conheço desde pequenininha e se tornou essa mulher forte, empoderada, maravilhosa, cristã, temente a Deus, né? Então, assim, é lindo ver isso tudo. Como nós colocamos o tema do nosso da nossa live, uma história de fé, de perseverança e de vitória. Pessoa que foi para cima, né? Conquistou com muito tempo, perseverança, trabalho, paciência e fé. Né? Porque sem a fé é complicado, né? E agora eu queria que vocês deixassem, tanto a Ellen como a Cecília, deixem uma mensagem antes da gente se estar dirigindo para o final. Cecília, começando por você, deixa uma mensagem para pessoas que estão nos assistindo e, assim, pessoas que vão passar por isso ou pessoas que estão passando por isso, de estar vivendo afastado da filha, do filho, né, por essa questão de estar nos Estados Unidos ou por um motivo e outro. Uma mensagem para pessoas que estão passando algum tipo de dificuldade, filhos dando trabalho, uma mensagem baseada naquilo que você viveu. Né? Uma coisa que Deus falou para mim é que a gente tem autoridade somente nas guerras que a gente vence. Então, essa guerra você venceu. Né? Então, você tem a autoridade, né? Como diz no Brasil, poder de fato, sobre a criação de filho, porque a gente conhece a sua filha. Então, deixa uma mensagem, né? E depois a Ellen, para as pessoas que nos estão assistindo, já dirigindo para o final. Então, eu queria dizer para as pessoas, principalmente para as, assim, que imigrantes, porque para você ter filho, você colocar filho no mundo é fácil, mas vamos criar nossas crianças, vamos prestar mais atenção nas nossas crianças, vamos dar mais confiança às nossas crianças e amor também, porque você colocar filho no mundo e não cuidar, porque a criança é uma herança que o Senhor nos dá, né? É uma herança de Deus. Então, se o Senhor te concedeu a ser uma mãe, é porque Ele te confiou. Ele confiou em você. Então, vamos confiar em Deus. E a melhor herança que você tem hoje para dar para os seus filhos não é um estudo, não é nada. Isso aí não chega a nada. Dá primeiro a palavra de Deus, dá o ensinamento da palavra de Deus. Porque se você criar o seu filho dentro de uma igreja, se você caçar jeito de mostrar ao seu filho o caminho do Senhor, e o Senhor fará por você. O Senhor cuidará do seu filho, porque a maior herança que nós temos para dar para os nossos filhos hoje, ainda mais no mundo de hoje, é a palavra de Deus, é o ensinamento da palavra de Deus. E tudo, se você for, até você desejar imigrar para cá, conversa com o Senhor, coloca o Senhor no primeiro plano, vê se é isso que o Senhor quer para você, porque se você tem que ter uma sabedoria de Deus para você poder suportar e viver uma vida longe, uma vida. Se você não tiver uma sabedoria de Deus, você não vai para frente. Você não vai. E isso, graças a Deus, a Ellen nasceu dentro da igreja, criou dentro da igreja, e hoje ela já. Ela segue os passos dela, mas ela foi criada dentro de uma igreja. Então, a melhor coisa, o melhor companheiro, a melhor criação, o melhor emprego, tudo melhor, Deus primeiro, porque Ele fará por você. Igual agora mesmo, essas coisas aí que estão acontecendo e tal. Coloca o Senhor no centro.
Coloca o Senhor no centro, porque tudo passa. A palavra de Deus permanece. Deus permanece na tua vida. Então, se o Senhor é o seu centro da tua vida, você vai conseguir, você vai vencer. E eu jamais venceria se não fosse pelo Senhor Jesus. Eu jamais teria uma filha obediente se eu não tivesse ensinado ela que Jesus é o centro, que Jesus é o primeiro. Verdade. E Ellen, deixa você uma mensagem também, tá? Dando continuidade para a gente fechar. Deixa uma mensagem para as pessoas que nos assistiram, pessoas que, né, que teve para que inspire, ou uma mensagem para o fechamento que você queira. Faço as palavras da minha mãe as minhas. É, Fala para a gente que mas Jesus está liderando os papéis. mas meio que isso que um pouco do que minha mãe falou, né? E principalmente a questão da obediência. Tanto a obediência nos pais como a obediência em Deus, a gente sempre tem que pedir discernimento para Ele. Ele vai te responder do jeito dele, mas ele vai te responder. E a obediência dos pais é a transmissão de Deus, né? A minha mãe falou, não é que sempre eles vão estar certo, mas o fato da gente ir obedecer, Deus vai honrar você ter obedecido, seja se era o certo ou errado, mas ele vai honrar. E o que eu digo da questão dos filhos, né? Dos filhos serem obedientes, serem perseverantes, ouvir. Nem todo mundo é o dono da verdade, mas os pais estão ali para te mostrar o caminho, né? Eles estão ali para te mostrar o caminho. E Deus, da mesma forma que Ele dá o entendimento aos pais, ensinar, educar. Você, como filho, você também tem que saber ouvir, né? Ouvir e ter a sua posição de filho. Até hoje eu escuto a minha mãe. Não é que eu obedeço ela, não é que sempre ela está certa, nem sempre é aquilo, mas eu falo, mãe, mas o negócio hoje está assim. Eu estudei, eu pesquisei, as coisas estão assim agora. Entendeu? Então, é muito da conversa, muito do diálogo. Nós todos estamos aqui nessa terra de passagem, uns para ajudar os outros, né? E o que eu quero deixar para os filhos se dedica também, né? Se dedica. Hoje, a minha história e da minha mãe é de vitória, graças a Deus, que se deu a obediência. E eu honrei e honro os meus pais todos os dias. O meu lema de vida é esse, é dar orgulho para os meus pais. Deus que me livre um dia meu pai ou minha mãe dizer que se decepcionou comigo. Deus que me livre. Tudo que eu faço assim, eu penso neles. E hoje eu ainda não optei em ser mãe, também porque eu quero ter condição de ser mãe. A minha vida hoje ela é muito corrida e eu não quero pular as fases. Eu sei que a vida tudo tem o seu momento, tudo tem as suas fases. Talvez seja a fase da minha mãe ser mãe, ser avó, mas aguente, que o meu momento de ser mãe vai chegar, ainda vai chegar. Deus está preparando, Ele sabe, né, do que nós estamos plantando hoje para depois a gente colher. E quando eu colher, eu quero poder proporcionar tudo de melhor para os meus filhos. Não quero ter o que nós tivemos, né? Ter a distância que por mais que nós vencemos, mas nós não somos uma regra. Eu acredito que nós somos uma exceção que deu certo. Então, eu quero fazer com que dê certo. Eu quero poder cuidar, zelar e estar do lado. Não quero que hoje eu fui forte, não tenho tantos traumas, porque Deus teve misericórdia.
Mas não sei se hoje, nessa geração, se eu fizesse o que minha mãe fez, não sei se o meu filho teria a mesma estrutura que eu tive, né? Porque só Deus mesmo para ter segurado e erguido até aqui. Às vezes até eu desconfio de como eu consigo tanta coisa, conseguir tanta coisa. Hoje nós estamos mesmo em obra agora e eu paro, eu fico olhando, meu Deus, consegui fazer tudo isso até aqui como? Então, só Deus mesmo, né? E a minha palavra final é essa, é a obediência mesmo. É segurar nas mãos de Deus e ir. Se tiver medo, segura na mão dele e vai com medo mesmo. Porque se for para ser seu, se for para dar certo, vai dar. Amém. Já estamos caminhando para o final, já estamos no finalzinho e vamos fazer nosso bate-papo, bate-bola, que eu acho essa uma das melhores partes, acho muito legal. Vou falar uma palavra e cada uma de vocês vai responder, né, com uma palavra o que significa para vocês, tá bom? E aí, Ok. na ordem, Cecília e Ellen, tá bom? Distância. Hum, distância. Distância acabou, para mim, acabou Fortaleza, né? Ser forte, sustentar e vencer. Amém. Ellen? Para mim, distância, ela pode ser também uma oportunidade. Até contra a vontade da minha mãe, eu tenho tatuagem, né? E eu fiz um mapa mundo e eu fiz questão que tivesse os Estados Unidos e o Brasil, porque foi a distância que eu e a minha mãe tivemos, mas foi a oportunidade que ela teve em me educar e em construir tudo que nós temos hoje. Então, a minha tatuagem, algumas pessoas não sabem o significado, mas significa isso: o mundo dá voltas e o mundo também nos dá oportunidade. Não significa que a distância seja algo ruim. Diálogo. Diálogo, companheirismo, fé. Assim, tem gente que fala que você nunca pode ser amiga do seu filho. Filho é filho, amigo é amigo. Mas eu, mais a ela, e nós sempre fomos muito amiga. A gente sempre conversamos muito. É tanto que às vezes nem tem o que falar, né, Ellen? É, Porque é ligação diária, todo dia. Ainda sem falar que ainda tem bate-papo ainda, qualquer coisa. Então, é confiança, é diário, você tem que ter, você tem que confiar, você tem que conversar, você tem que desabafar. é Amém. meio que isso mesmo, né? Eu entendo que o diálogo é necessário. Ele é necessário você sempre estar conversando, porque às vezes o seu ponto de vista não é o mesmo do outro, o do outro não é o seu. E às vezes ali no diálogo a gente pode se resolver. Não significa que você vai concordar que o outro esteja certo, mas você vai compreendê-lo. Então, o diálogo eu acho que é necessário em todos os relacionamentos, seja de mãe e filha, seja de esposa e de marido, patrão, funcionário. Eu acho que o diálogo é necessário, é fundamental. Perseverança. Perseverança. Você tem que ter muita fé para você ser alguém na vida. Você precisa trabalhar, você trabalha para poder você ter uma perseverança, ter alguma coisa na vida. E para você ter alguma coisa na vida, você tem que ter fé. Eu entendo que a perseverança tem que ser constante, né? Tem que ser constante, não desistir, é persistir, todos os dias. Na minha profissão como advogada, todo dia a gente mata um leão
e no outro dia você levanta, se maqueia, bota o salto alto e vai para a luta de novo. Então, eu digo que é isso, é constância. A perseverança é você manter a constância, é não desistir. Eu digo também a mesma coisa no casamento, né? Que sou casada novinha, tem só 5 anos e vivemos muito isso, é perseverar. É todos os dias fazer com que dê certo. Tem que ter essa constância. Yeah. É, legado, que é o que você deixa, né, de herança. Legado. Para mim, a melhor herança que eu daria para minha filha foi ela conhecer a Deus, conhecer Jesus. Esse é um maior legado. E o resto a gente conquista, né? Amém. Verdade. Eu gostaria, assim, de ter como legado a integridade. É isso que eu vejo muito, assim, da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Um senhor aí de noventa e Nem seis fala. anos, mas é uma pessoa íntegra, sabe? Quem vê o meu avô, assim, com 96 anos, com tanta força, não vejo uma pessoa, assim, para falar mal do meu avô, sabe? Então, eu quero também ter esse legado, a integridade, ser uma pessoa íntegra. Gratidão. A Deus. Ellen? Gratidão à vida. Sou muito grata pela vida, pelas oportunidades. Eu tendo a falar que eu não sou muito de deixar as oportunidades passar. Aí, às vezes, eu me pego assim, fazendo mil e uma coisas. Eu falo, meu Deus, eu vou dar conta. Mas é porque eu sou disso, né? De não deixar as oportunidades passar. Então, eu sou muito grata pela vida, pela vida que meus pais me deram, né? Sou muito grata pelo que Deus vem fazendo em nossas vidas. É, é a palavra assim que tem para falar, é gratidão mesmo. Amém. E Gratidão para por tudo. finalizar, Deus. Deus é o centro da minha vida, né? Eu não sobreviveria se eu não conhecesse ele. E assim, eu vim aqui para esse país, faz parte também da palavra gratidão, né? Porque eu sou muito grata a esse país. E eu fui assim, uma imigrante que saiu de um lugarzinho pequeno e vim para cá, cheguei aqui sem falar nem hi nem bye, que é o ditado que o povo fala, né? E o Senhor me abençoou, e eu honrei a Ele, Ele me honrou. E graças a Deus foi uma coisa que deu certo, né? Graças a Deus. Amém. Amém. Deus é tudo. Deus é tudo. Não, não tem assim, né, o que dizer. Deus é tudo. Se não for por Ele, pela misericórdia dele, nós não somos nada. Amém. Amém. Bom, gente, já estamos chegando ao final. Vou dar aqui as considerações finais. Agradeço muito a participação da Cecília e da Ellie. Foi um prazer conhecê-las, né? Vocês que fazem parte da história da Mônica, minha amiga. Então, estou muito feliz. E mostrar um elo que nada destrói quando ele é fortalecido, que é o elo de mãe e filha, né? Agradeço também as pessoas, né, que sempre também honram aqui o papo com elas, com a presença, né? Tiveram alguns comentários e eu agradeço mesmo essa interação, né? E daqui a 15 dias nós nos vemos de novo. Papo com elas, né, Mônica? Exatamente. Eu quero agradecer. Eu amo vocês duas. Até você sabe disso, vocês sabem disso. Vocês são caríssimas para mim, preciosíssimas para mim. E muito mais para Deus. Cési, feliz aniversário. Segunda-feira eu vou lá ver para a gente fazer alguma coisa junto.
um cheiro no cangote do seu birthday. Ellen, eu te vejo daqui uns dias, né? Com cupcakes, viu? Okay. Pois é, para fazer aquele bem gostoso. Sua mãe estava falando para sua mãe que eu queria fazer um paella. Ela falou, espera ele chegar. Eu falei, mas vocês não são tudo alérgica? Toma remédio. A gente toma antialérgico. Toma Eu, antialérgico. eu não deixo de comer por causa de alergia, não. Tomo antialérgico e vou. Então, eu quero agradecer a Mônica, né, por dar essa oportunidade. Era tudo que eu queria, estar no bate-papo com a minha filha. E a Mônica faz parte da minha vida. E eu acredito que eu também faço parte da vida dela. Eu quero agradecer. Amanhã, domingo é meu aniversário. E em breve eu estou retornando para o Brasil. E aqui eu quero agradecer a Andréias. A Andréia, talvez ela pode até estar assistindo ou ela vai assistir depois. A Andréia da Andréia Buffet e a Ivanilde, que são as pessoas que me ajudou a eu chegar até onde eu cheguei. A Renata Almeida também, que foi uma pessoa, um centro da minha vida, o meu anjo aqui na América, né? As meninas é meu anjo desde o Brasil e a Renata foi meu anjo aqui na América. E eu agradeço a professora também, né, por estar nos auxiliando. E foi muito bom estar com vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre, para que nós possamos fazer muito mais na nossa vida. O próximo vai ser do Brasil para cá. Pois então, vai ser eu lá no... Como foi a sua volta no Brasil? Como foi o choque lá de realidade, o choque de... Tô doida para esse dia chegar. Porque ela fica daí só mandando, né? Faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, deixa a senhora chegar, que a senhora vai ver a realidade. Mas é isso aí. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês e com certeza nós vamos ter mais. E até que enfim deu certo. Estou muito feliz. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui com a gente, deixaram comentário. Muito obrigado por sempre apoiar com elas. Uma boa noite para todas nós e um bom final de semana. Final de semana, bom feriado, né? Obrigada. Feriado com frio. Não fala, não. No livro de Eclesiastes 7, 8, diz o seguinte: melhor é o fim das coisas que o começo. Às vezes, né, Cecília, começou tão pesado, com distância, com isso, com aquilo, mas aí os frutos chegaram. Glória a Deus. Depois das grandes tempestades, vem as grandes abundâncias, né? Isso mesmo. E que venham essas abundâncias. Então tá, Deus abençoe, filha. Fica com Deus. Amém. Tchau. Obrigada, Mônica. Em breve estarei aí. Prazer conhecer. Mãe, amo muito a senhora é meu tudo. Desde já quero desejar feliz aniversário. E o que me sustenta é saber que eu tenho você. Agora, né, tem o marido, tem que colocar o marido no meio também, né, que é a família. Né, mas eu só tenho mesmo que agradecer a Deus pela senhora, pela sua vida. E acho que às vezes o Giovanni fala, qual o seu medo? Eu falo, Giovanni, eu não tenho muito medo, não. Mas o medo que eu tenho é da morte, é de perder a minha mãe. Deus que me livre. Esse é o meu maior medo. Essa daí vai virar semente. Olha a idade do meu pai. Quero ir primeiro. Olha a idade do meu pai. Vai enterrar nós. Já pensou se eu viver o tanto do meu pai? Eu vou estar muito feliz da vida. Pensa Deus. Fica tudo. Pois é. Então tá. Obrigada por... Tchau. Boa noite. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Amém.